A mente é como um paraquedas. Só funciona se estiver aberta. A prisão invisível da mente fechada. E com isso, ele não apenas comparou o pensar com o pousar, mas expôs de forma simples e poderosa o maior bloqueio da humanidade, a recusa em se abrir. Vivemos cercados por portas invisíveis, portas trancadas não com chave, mas com medo. Medo do novo, medo do diferente, medo do e se. A mente fechada não grita, ela sussurra verdades absolutas. Ela se acomoda em certezas herdadas. Ela não questiona menos, ela repete, ela não observa menos. Ela afirma, ela não aprende, ela resiste. E tudo isso em silêncio, porque o perigo de uma mente fechada é que ela não sabe que está trancada. Ela acha que está segura, quando na verdade está isolada. Ela acha que está protegida, quando na verdade está emparedada por dentro. Uma mente fechada não permite pousos suaves. Ela não absorve, ela não acolhe, ela não expande. É como um paraquedas costurado pela arrogância, pela ignorância, pelo medo de se desfazer do que sempre acreditou. E por isso, ela cai, lenta ou rapidamente. Ela cai, porque quem não abre a mente, fecha a vida. Quantas vezes julgamos antes de ouvir? Quantas vezes recusamos uma ideia só porque nos parecia desconfortável? Quantas vezes rotulamos, descartamos, diminuímos o que não compreendemos? A mente fechada faz isso. Transforma a diferença em ameaça, transforma a dúvida em fraqueza, curiosidade em perigo. Mas o verdadeiro perigo está no oposto, na rigidez, na repetição inconsciente, no piloto automático das ideias. Einstein não dizia isso por acaso. Ele sabia que grandes descobertas não nascem em mentes rígidas. Nascem onde há espaço, onde há perguntas sem pressa, onde há humildade para reconhecer. Eu não sei, ainda, porque só quem admite que não sabe, está pronto para saber. Só quem solta os velhos nós, pode subir. Só quem abre o paraquedas da consciência, evita a queda livre do ego. A mente fechada não está apenas errando. Ela está parando, estagnando, morando na ilusão do controle, e o que não se move apodrece. Você já se perguntou, quantas ideias eu carrego que não são minhas? Quantas certezas eu defendo que nunca questionei? Quantos limites eu aceitei apenas porque alguém me disse que era assim? A mente que não se questiona, se aprisiona, e pior menos começa a chamar essa prisão de lar. Se acostuma com as grades, com a escuridão, com o eco das próprias opiniões. Mas existe algo além. Existe vida além das certezas. Existe beleza no incômodo de pensar diferente. Existe luz no desconforto da dúvida. A mente aberta não é aquela que aceita tudo. É aquela que está disposta a examinar tudo. Aquela que, diante de algo novo, não diz, isso é bobagem, mas pergunta, por que isso me incomoda tanto? Einstein sabia que, para tocar o infinito, é preciso se desfazer das paredes, e que o paraquedas que não abre, não salva. Mas o que ninguém te conta é que há um certo conforto nas grades invisíveis. Sim, conforto. Porque pensar dói, sentir com profundidade assusta. Revisar o que sempre acreditou exige uma coragem que poucos estão dispostos a ter. É mais fácil viver dentro da bolha do que arrebentar a membrana do pensamento automático. A mente fechada, aos poucos, se acomoda. Ela se molda à repetição. Ela transforma o conhecido em verdade e o diferente em ameaça. E assim, ela sobrevive menos, mas não vive. Ela opera menos, mas não floresce. Ela responde menos, mas não reflete. Vivemos em um mundo que ensina a obedecer antes de questionar. Desde cedo, somos ensinados a decorar fórmulas, a repetir respostas, a aceitar padrões. E o tempo todo, nos afastamos da pergunta mais importante. Isso faz sentido para mim? Quantas ideias foram empurradas para dentro de você, sem sua permissão, sem reflexão, sem filtro? Crenças sobre amor, sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre Deus, sobre você. Ideias que se tornaram hábitos, que se tornaram comportamentos, que se tornaram identidades. E um dia, você acorda com a sensação de que há algo errado, mas não sabe dizer o que. É a mente pedindo espaço. É a alma sentindo falta de ar. É o paraquedas costurado, amarrado, esquecido. E nesse momento, há duas escolhas: abrir ou afonder, porque uma mente que se recusa a se abrir acaba sufocando o próprio espírito. E o que morre nem sempre é o corpo menos, mas a possibilidade,
a possibilidade de mudar, de evoluir. Tu sei libertar. Quantas vezes você se pegou defendendo ideias que nem fazem mais sentido, mas que você repete por costume? Quantas vezes atacou algo só porque era novo, diferente, estranho? A mente fechada constrói muros e depois reclama da solidão. Ela se isola no orgulho e chama isso de coerência. Mas coerente é quem caminha, quem muda quando aprende, quem cresce mesmo que precise deixar coisas para trás. O mundo não precisa de mais mentes cheias, precisa de mentes livres, cheias de curiosidade, cheias de perguntas, cheias de silêncio entre uma certeza e outra. Einstein entendeu isso como poucos. Ele sabia que abrir a mente é um ato de humildade, mas também de rebeldia, porque no mundo que valoriza o controle, quem se permite duvidar se torna perigoso. Perigoso para o sistema, perigoso para os dogmas, perigoso para os padrões, mas profundamente verdadeiro para si mesmo. Abrir a mente é aceitar que você não é o que pensaram por você. É sair da gaiola do pensamento domesticado e descobrir o vento do desconhecido. É colocar o pé fora do rótulo. É desamarrar o paraquedas. E confiar. Confiar que pensar por si é o início de um voo. Mesmo que ele comece no escuro, e talvez a pergunta mais urgente que deveríamos fazer hoje não seja em que eu acredito, mas sim, de onde veio essa crença? Pouco das chamadas verdades que carregamos nunca foram realmente nossas. Foram colocadas, implantadas, sopradas aos nossos ouvidos por vozes que amávamos, temíamos ou respeitávamos, pelos pais, pelos professores, pela escola, pela igreja, pela televisão, pela multidão, e fomos engolindo, um a um menos os tijolos de um castelo mental construído por mãos alheias. Chamamos de minha opinião o que na verdade é só o reflexo da opinião de outros. E chamamos do eu sou assim o que talvez seja só o efeito de nunca termos parado para perguntar. E se não for, você já parou para pensar em quantas certezas você defende, sem nunca ter realmente escolhido acreditar nelas? Talvez a forma como você se vê, talvez aquilo que você acha que merece, talvez o que você considera sucesso, ou OQ, chama de certo e errado. Quantas dessas verdades foram experimentadas por você, vividas, sentidas, questionadas, e quantas foram apenas aceitas por medo de ser diferente, por medo de ser rejeitado, por medo de ser livre demais? Sim, porque pensar por si dá trabalho, é solitário no início, é desconfortável. É como sair de um quarto morno para uma noite fria. Você estremece, duvida, quer voltar, mas então percebe, lá fora, há estrelas que nunca viu, há horizontes que nunca tocou, há caminhos que só podem ser acessados por quem tem coragem de desfazer o próprio mapa. E Einstein sabia disso. Sabia que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do saber. É o eu já sei que fecha portas. É o sempre foi assim que impede o novo. É o isso é besteira que trava o espírito. E o mundo está cheio de ideias que nunca foram revisitadas, cheio de dogmas disfarçados de opinião, cheio de certezas que nunca nasceram do silêncio da reflexão, mas do barulho da repetição. Mas há uma beleza silenciosa em reconhecer. Essa verdade não é minha, eu apenas a carregava, porque nesse momento algo se rompe, pessoal, e a mente respira. Abrir a mente é isso. Não é jogar tudo fora, é passar tudo por um filtro novo. É olhar para o que sempre acreditou e perguntar: isso me serve? Isso me liberta? Ou me limita? Isso me faz mais inteiro? Ou me diminui? E quando a resposta dói, é aí que o crescimento começa. A mente aberta é como uma casa com janelas abertas ao vento. Algumas coisas entrarão outras serão, e muitas, finalmente, serão varridas para longe. Einstein não nos ensinou a saber tudo. Ele nos ensinou a continuar perguntando. E talvez essa seja a maior sabedoria. Perceber que as verdades mais profundas não são aquelas que te ensinaram, mas aquelas que você teve coragem de redescobrir. E talvez o que ele realmente quisesse dizer é que a vida só começa de verdade quando a mente deixa de resistir e passa a receber. Quando ela solta os muros. Quando ela desmonta os personagens. Quando ela finalmente diz: eu estou pronto para ver além do que me contaram, além do que esperavam de mim, além do que eu mesmo achei que era possível. Porque quando a mente se abre, o mundo muda de cor.
As pessoas deixam de ser inimigas e viram espelhos. Os erros deixam de ser vergonhosos e se tornam mestres. A dor deixa de ser castigo e vira professora. Mente aberta permite ressignificar aquilo que te prenderia. Agora tem move. Aquilo que te calaria, agora te faz falar. Aquilo que você não entendia, agora se revela em camadas. E é nesse espaço novo, cheio de vento, de céu, de possibilidades, que a vida começa a pulsar de outro jeito. Você já sentiu isso? Aquela conversa que te tira o chão, mas planta algo novo. Aquele livro que bagunça suas certezas, mas abre portas que você nem sabia que existiam. Aquela pergunta que, de tão simples, vira terremoto dentro de você. Isso é a vida acontecendo. Isso é a mente funcionando como deveria. Não como caixa de armazenamento, mas como ponte. Ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Ponte entre o automático e o consciente. Ponte entre o medo e a liberdade. Mas atenção, abrir a mente não é ser ingênuo. Não é aceitar tudo. Não é cair em qualquer ideia bonita. É discernir sem se fechar. É sentir sem se blindar. É questionar sem se destruir. É olhar para dentro com curiosidade e para o mundo com generosidade. Einstein sabia que o conhecimento técnico era limitado, que as fórmulas não explicavam o amor, que a física não tocava a alma. E, por isso, ele dizia, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque a mente aberta não vive de acúmulo, mas de expansão. Ela não se mede pelo que sabe, mas pelo que está disposta a descobrir. E quando você se abre, ativa com o coração limpo, com o ego calado, com o olhar de quem ainda tem muito a aprender. Você não só começa a viver diferente, você começa a ser diferente, mais leve, mais presente, mais inteiro. A mente que se abre se reconecta com a alma, com a verdade interior, com aquilo que sempre esteve ali, mas estava encoberto pelas camadas do medo. E de repente, o que era confuso se esclarece. O que era distante se aproxima. O que era impossível se transforma em caminho. Porque quando a mente se abre, o universo deixa de ser teoria e passa a ser experiência. Einstein falou, mas quem precisa voar é você.